E aí, minhas lindas turmas, que bom estar de volta aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar. Essa aula estará disponível lá no nosso canal no YouTube. Peço a você que assistir a nossa aula, que dê lá uma curtidinha, curta o nosso canal, compartilhe aí com os amigos se você gostar desse troço que a gente vai fazer aqui hoje, que eu espero que sim, por favor. Estamos dando continuidade às nossas aulas e aqui nós já vimos quase tudo da nossa ementa, faltando uma besteirinha de nada. Esse ponto aqui nem existe mais, porque não tem mais novidade nenhuma da Lei 11.382 de 2006, porque tudo já foi abraçado ou não pelo nosso CPC vigente. E vamos pulando. Hoje nós vamos estudar sobre execução da obrigação de prestar alimentos. Isso aí. Execução da obrigação de prestar alimentos. É o nosso tema da nossa aula de hoje. E nós vamos estudar sobre todas elas. São tantas assim? Nem tanto, é só para poder assustar vocês, ok? Vamos começar hoje com um conceitozinho muito bonito de Cândido Rangel Dinamarca. Eu já falei para vocês, eu gosto demais do material dele. Então vamos lá. Cândido Rangel Dinamarca vira para a gente e diz o seguinte: quem me vê falar assim, Cândido Rangel Dinamarca, deve estar pensando que eu estou ganhando algum jabá, né? Mas não estou, não. É porque eu gosto mesmo do material dele. Bom, enfim, também ninguém vê essa publicidade, mas enfim. Cândido Rangel Dinamarca diz o seguinte: a execução por pensões alimentícias, e muitos autores gostam e se utilizam muito desse conceito de pensão alimentícia ainda, ou sempre, sei lá, tanto faz, pensão ou prestação de alimentos, tanto faz, mas a execução por pensões alimentícias, e aqui, quando se fala muito em pensão alimentícia, é porque a gente também tem aquela outra obrigação de prestar alimentos, que é aquela que decorre de uma invalidez, de um acidente, de uma outra situação qualquer. Então se fala muito em pensões alimentícias. Mas essa daqui, hoje a gente está falando somente daquela que decorre entre ascendentes, descendentes e por aí vai. Para que não se confunda o juízo de vocês. Então vamos lá. A execução por pensões alimentícias é regida especificamente pelos artigos 528 a 533. Pequeno assunto, né? Tá vendo? Por quê? 528 a 533... o nosso código está falando especificamente sobre o cumprimento de uma sentença judicial. Então, é uma execução fundada num título executivo judicial. Acho que foi isso que eu falei. Judicial, ok? É o cumprimento de sentença. E também pelo 911 a 913. Está vendo também é pequenininho? Quando ele fala do 911 a 913, o Código de Processo Civil está se referindo à execução autônoma de um título executivo extrajudicial. Isso tudo em combinação com o que a propósito também dispõe os artigos 19 e 20 da Lei de Alimentos, que é a Lei 5478 de 1968. Continuando o conceito, ele diz: olha, essa é uma execução por quantia certa contra o devedor solvente, realizada com as peculiaridades indicadas nesses dispositivos, todas destinadas a agilizar a satisfação desses créditos essenciais à subsistência das pessoas. Cândido Rangel Dinamarca. Ótimo. Então nós temos que decorre de um título executivo judicial ou de um título executivo extrajudicial. Mas esse título, ele vem de onde? Ele vem de onde? Como a gente já falou que ele pode vir de uma decisão judicial, de uma sentença, então pode vir de sentenças condenatórias, para que ele possa ser chamado de título executivo judicial. Pode vir também de um acordo judicial ou de um acordo extrajudicial firmado entre as partes. Olha só que felicidadezinha do casal ali, chegaram a um bom consenso ali, né? Ali tá bom para os dois. Para ela e para o pai dela. Bom, não sei. Enfim, ou também o acordo judicial ou extrajudicial homologado ou não, vai depender. Pode ser que você tenha de repente um título executivo que obedeça a todas as características e peculiaridades de um título executivo, esteja todo de acordo com o que a gente já estudou em aulas passadas, e isso tenha sido firmado extrajudicialmente e seja considerado um documento capaz, hábil de ser considerado tal título, e assim você já parte direto para a fase de execução, pulando toda a fase cognitiva que iria se atribuir àquele título, o poder de executivo de um título judicial, porque ele já é considerado um título executivo extrajudicial, podendo ser diretamente executado, ok? Também pode decorrer de
decisões interlocutórias sobre alimentos provisórios ou provisionais, e como eu sei que vocês são grandes processualistas, vocês sabem muito bem do que se tratam decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias são aquelas tomadas no curso do processo e que elas não são terminativas, elas não põem fim ao processo, elas não encerram a fase de conhecimento, elas são tomadas no curso do processo. Ok? Sobre o quê? Alimentos provisórios ou provisionais. E o que é isso, Rosenberg? Simples. Alimentos provisórios, observe lá a observação do nosso asterisco, verdinho. Está tão bonitinho esse asterisco. Os provisórios são fixados por tutela provisória, antecipada ou cautelar, em ação que tem prova ou parentesco. Ou seja, você possui uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, você tem algum documento que consegue provar o parentesco entre quem pede e quem tem a suposta obrigação de pagar. Ok? E segue o rito da lei de alimentos, que é a lei que a gente já mencionou, que é a lei 5478 de 68. Possui natureza jurídica satisfativa. E os provisionais, Rosenberg? Vamos lá. Fixados por tutela provisória, antecipada ou cautelar. Por exemplo. Certo? Até aí tudo bem. Tudo igualzinho. Detalhe. Em ação, por exemplo, de separação de corpos, em que você não possui prova do parentesco entre as partes, ela não segue o rito da lei de alimentos e, apesar de tudo, também possui natureza satisfativa. Só que detalhe, está lá disposta no artigo 1706 do nosso CPC. Deu para entender, bonitos? Então vamos pular? Quem é que pode pedir os alimentos? Ah, ficou tão bonitinho esse quadro. Quem pode pedir os alimentos? Vamos lá, vamos ver. Os descendentes podem requerer dos ascendentes. Vocês podem observar. Filhinhos de pai e mãe, netinhos de avô e avó, aqui a mesma coisinha, ok? Tudo certinho até aí? Os descendentes dos ascendentes. Também podem requerer os ascendentes dos descendentes, no caso em que eles sejam incapazes. No caso em que eles tenham adquirido alguma incapacidade e a necessidade deles justifique. Por último, mas não menos importante, o cônjuge ou ex-convivente pode requerer do coitado do ex-cônjuge. Aqui, ó, a carinha dele como tá triste, bichinho. Então, aqui você tem um quadrinho que demonstra exatamente quem pode requerer a quem os alimentos. Vamos embora? Como eu gosto muito, às vezes, de começar de trás para frente, comecemos então pela execução do título executivo extrajudicial na ação de execução da obrigação de prestar alimentos. Então vamos começar do 911? Bora lá? O que nos diz o 911? Ele diz o seguinte: na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém a obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Vamos fracionar esse artigo todinho para que a gente possa entender? Bora? Primeiro vamos começar por onde? Se trata do 911 de um título executivo extrajudicial. Segundo, o que é que a gente tem? Que se trata de uma obrigação alimentar. Terceiro, juiz manda citar para que a parte faça o quê? Pague em 3 dias. E esse prazo, Rosenberg, contado de onde? De quando, aliás, não é de onde, é de quando, não é do lugar, é do tempo. Esse prazo vai ser contado a partir de que tempo? Da juntada do mandado ao processo, como de costume, como se diz a regra geral? Nananina, não. Esse prazo aqui você começa a contar a partir da citação efetivamente realizada, ou seja, a partir da citação válida. Requisito de validade do processo, que a gente já vem batendo isso há muitos anos aqui. Deixa eu dar uma equalizada aqui no vídeo, acho que agora ficou um pouquinho melhor, ficou um pouquinho mais claro para vocês. Ou não. Mas não importa, decorem, aprendam isso.
Citação para pagar os alimentos cobrados, executados no título executivo extrajudicial, prazo 3 dias, contados de quando? Da juntada do mandado? Não, contados a partir do momento da citação, ok? Quarto, pagamento das parcelas anteriores e ao início da execução e das que se vencerem no curso do seu processo. Para quem estudou o processo civil 2 comigo, lá no 5º período, na nossa aulinha de petição inicial, a gente explicou muito bem como se calcular o valor da causa na hora de se redigir a petição inicial. Então, vocês devem estar lembrados que no caso de parcelas vencidas e vincendas, você calcula o valor do débito até aquele dia da propositura da ação, porque você não sabe se aquela dívida vai se prolongar ou não ao longo do tempo, prorrogar ao longo do tempo, e as que estão vencidas são cobradas, e automaticamente as que se vencerem no curso do processo também serão exigidas. Qual é o 5º ponto? A parte tem que provar que já pagou. Qual é o 6º ponto? Provar que já o fez. Qual é o 7º ponto? Não tem. Ou paga ou paga. Pronto. Não tem para onde correr, não. Então, disse o que aqui? Olha, parágrafo único. Aplicam-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do artigo 528. Você vai falar sobre eles? Vou, mas agora não. Daqui a pouco. Porque a gente vai falar sobre eles quando a gente estiver falando sobre a execução do título executivo judicial. E quando se diz aqui, ó, inciso 2º ao 7º do artigo 528, de cara você já pode saber o seguinte. A partir daqui do título da cobrança não, ó, mas não é cobrança, a gente está tratando de execução, né, de ação de conhecimento, da execução da obrigação de prestar alimentos, que está prevista no título executivo judicial. A partir daqui já se começa a regular a possibilidade da prisão civil do devedor. Isso mesmo. Se lembrem que o Brasil, desde que passou a ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que não mais existe a prisão civil do depositário fiel. E só é permitida a prisão civil do devedor de alimentos por uma única, simples e grande razão. É uma questão de humanidade, de direitos humanos. Ué, mas prender é questão de direitos humanos? Sim, meu filho. É sim, meu filho. Bota na sua cabeça que se o cabinha lá, aquele garotinho lá, ou aquele senhorzinho que depende daqueles alimentos, não os receber, não terá como comprar remédios, alimentos, vestuário, pagar aluguel, moradia, se cuidar, sobreviver. Então a sua subsistência está comprometida. E aí é uma questão de humanidade, é uma questão de direitos humanos, que haja a prisão civil do devedor para que haja o adimplemento daquela obrigação. Se lembrem que essa prisão civil não se refere a uma medida executiva, porque a gente já viu desde lá do início das nossas aulas este semestre, nos outros, que, por exemplo, a execução ela não recai sobre o executado, mas sim sobre o seu patrimônio. Procurem lá as nossas aulinhas sobre responsabilidade patrimonial e você vai entender isso aí perfeitamente bem. Tá, Rosenberg, mas se a questão da execução é uma responsabilidade patrimonial, por que vai prender o cara? Porque tem que se agir com alguma medida coercitiva para que ele possa cumprir aquela obrigação. Por isso que o Pacto de São José da Costa Rica ainda permite que haja prisão civil no caso do devedor de alimentos. Enfim, 912, para a gente começar a terminar, eu não vou gastar muita saliva com ele aqui não, porque o 912 é apenas uma regrinha básica. O que é que ele fala resumidamente? Se o cara for funcionário público, se o cara for trabalhador de alguma empresa privada, se o cara tem lá, recebe um salário todo registrado na carteirinha dele, tudo direitinho, a cabeça do 912, o caput do 912 está dizendo que o juiz já pode, a pedido do exequente, determinar que aquele salário, que aquela prestação de alimentos já seja descontada diretamente na folha dele e já seja realizado o depósito diretamente na conta do alimentando. Restante, só
regrinha, o parágrafo segundo, os parágrafos primeiro e segundo, só regrinhas de como isso vai acontecer. Isso aí vocês dão uma lida de 2 segundos e ó, vão tirar de letra. 913, para a gente começar a terminar a primeira parte. Diz o seguinte: não requerida a execução nos termos desse capítulo, observar-se-á o disposto no artigo 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos da execução, não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. O que eu quis dizer com isso? Não quis dizer nada não. Quem quis dizer e disse, muito bem dito, foi o legislador. Ele disse o seguinte: olha só, se você não entrar com o processo, com a ação de execução de alimentos, com base no que está escrito neste capítulo aqui, que está tratando sobre a execução, obrigação de prestar alimentos, você vai ter que mover de acordo com a normatização contida no 824. E o que é que diz o 824? Vai lá dar uma olhada. Está falando sobre a execução, sobre quantia certa, da obrigação de pagar quantia certa contra devedor solvente. Então lá você vai ter tudo isso escrito, tratando sobre esse assunto. Então, se você não requerer com as especificidades contidas neste capítulo, que trata especificamente sobre a obrigação de prestar alimentos, você vai requerer de acordo com o que diz 824 e seguintes, que versa sobre a obrigação de pagar quantia certa por devedor solvente. E para a gente dar um pulinho, vamos tratar agora sobre o cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. Bora! O artigo 528, ele começa dizendo o seguinte: olha, no cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe os alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar. Por que não citar, Rosenberg? Zé, eu já te perguntei 50 vezes quantas citações nós temos no processo. E viva doutor Nelsinho Barbosa, que me botou isso no juízo quando eu ainda era estudante em 2002. Uma só. Só existe uma citação no processo. Todos os demais atos de comunicação serão através de intimação. Então, a gente está falando sobre o cumprimento de sentença. Se a gente está falando sobre o cumprimento de sentença, é porque já passou a fase de citação, há décadas, e muitas vezes há décadas mesmo. Mas, enfim, ele vai mandar intimar o executado pessoalmente para que em 3 dias ele pague o débito. Para que ele prove que já pagou ou para que ele justifique a impossibilidade de efetuá-lo. Como a gente já falou sobre muita coisa lá atrás, mas a gente não falou até agora sobre essa questão da impossibilidade de efetuar o pagamento, vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora lá, me dê só um minutinho. Eu achava que essa aula ia durar 15, já está em 20, mas vamos embora que a vida é boa demais. Gente, quando se fala em impossibilidade de efetuar o pagamento, o judiciário, o legislador, ele não está falando daquele caba preguiçoso que simplesmente cruza os pés e diz: eu estou desempregado e eu não posso prestar alimentos para o meu filho. Não, não é sobre isso que o legislador está falando. Quando se fala em impossibilidade, é uma impossibilidade real, uma enfermidade, alguma coisa que o torne impossibilitado de produzir sustento para si mesmo e para os seus dependentes. Não é simplesmente desemprego, não é impossibilidade nenhuma de prestar alimentos, não. Bote isso na cabeça de vocês logo de cara. Desemprego não é impossibilidade de prestar alimentos. Pariu tem que cuidar, seu Zé. Então, você não se esconda atrás do manto de um desemprego ou de qualquer outra situação para poder tentar se furtar da obrigação de prestar alimentos. Não, de maneira nenhuma. Não é assim que a banda toca, tá bom? Então, ficou claro isso? Esquece esse ponto. Seu cliente um dia te procurar e dizer: doutor, estou desempregado. Primeiro, ele não está querendo pagar para o filho, para tu, os honorários é que ele não vai pagar mesmo. Então, já dê logo uma lição de moral nele e diga: toma vergonha, cabra, pelo amor de Deus.
Parágrafo 1º. Caso executado no prazo referido, que prazo é esse? Prazo é esse? Ok? No prazo referido no caput, ou na cabeça do artigo, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou, ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará, olha que bonitinho, olha que lindo que o legislador fez. Esse CPC, é muito bonito esse CPC. É emocionante ele, é uma carta de amor. Ele diz que mandará protestar o pronunciamento judicial. Aquela decisão que pode ter sido interlocutória ou uma sentença. Vai mandar protestar aquele pronunciamento judicial, aplicando no que couber o artigo 517. O que é que diz ele? Ele fala justamente sobre a possibilidade de negativação do nome do devedor. É isso que ele fala. Artigo 517 do CPC. Então, não quis pagar, ou melhor, não pagou, não provou que o fez e não comprovou a impossibilidade de fazê-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Observem o comando da lei. O juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Vamos seguir? Vamos mais adiante? 528, parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato de que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Foi o que a gente já comentou, foi o que eu acabei de falar, então não vamos gastar muito mais sobre isso, não. Tem que se haver uma impossibilidade absoluta para que haja a justificativa da ausência do inadimplemento da sua obrigação. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses, papai. Prisão civil, aquilo que a gente já falou lá atrás. Lembram quando a gente estava estudando a execução do tipo de prestar alimentos fundada em um título executivo extrajudicial, que lá estava dizendo o seguinte, aplica-se no que couber o disposto nos parágrafos 2º a 7º do artigo 528 desse código. Pronto, está aqui, prisão, papai, prisão do devedor de alimentos de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Agora, preste atenção numa coisa. Mais na frente a gente vai entender que não é a execução em si que vai fundamentar essa prisão. Tem prazo para isso. A prisão será cumprida em regime fechado, só que ele deve ficar separado dos presos comuns. Por que, Rosenberg? A gente já falou no início da aula. Se trata de uma prisão civil. Não é um meio de punir o executado, mas sim de coagi-lo a realizar o pagamento. Mas coagi-lo? Claro, porque se trata de uma necessidade basilar, uma necessidade alimentar do alimentando. Então, se trata de uma necessidade dele, é uma das formas de coação, é uma maneira de poder dizer, olha, seu Zé, se você não pagar, você vai ficar preso de 1 a 3 meses. É interesse do judiciário mantê-lo no convívio de presidiários comuns, de presidiários de pessoas de periculosidade elevada, pessoas que cometeram crimes? Não, não é. Então, o certo é que ele fique afastado deles. Muitas vezes, se não houver dentro do presídio aquele lugar apropriado, ele pode até ficar em uma sala, em um outro compartimento, ou solto dentro de algum saguão, dentro de algum local, que ele não pode sair das hostes do presídio, porque ele está preso. Está preso, de 1 a 3 meses, é a pena dele. Ok? E como é que ele pode fazer? Cumpriu a pena, ele está livre de prestar alimentos? Não. Se ele cumprisse a pena e a dívida acabasse, ia ter muita gente aí dizendo, me deixa aqui por 3 meses. Só de ruindade, mas ia. Me deixa aqui por 3 meses que eu estou livre do pagamento. Mas não. Cumpriu a pena, você não está livre. Por quê? Já falei 50 vezes. Porque a prisão não é meio de punição do executado, mas sim de coação, de obrigá-lo a prestar os alimentos. Então, cumpriu a pena, continua persistindo a dívida. Paga a prestação alimentícia, é que o juiz mandará suspender, que o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Deu para entender? O débito alimentar, o que eu ia falando antes, que eu preferi deixar para agora,
que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 3 prestações alimentícias anteriores ao ajuizamento da ação de execução. Então, se ele vem devendo 10, o que autoriza a prisão de acordo com o parágrafo 7º do artigo 528 são somente as 3 parcelas mais recentes próximas à execução. Se ele está devendo 10 lá atrás, mas já tem mais de 5 meses que ele está pagando, ele está devendo 10 lá atrás, ou seja, da sexta até a 15ª ele está devendo, aquelas prestações ali não obrigam a ser preso, aliás, não dão o direito de se requerer a prisão dele. Só as 3 mais recentes até a data do ajuizamento da demanda. Deu para a gente entender? Então é isso aí. Se por acaso... mas Rosenberg, tem que ser 3? Não, só até elas. Se tiver a dívida de apenas uma prestação alimentícia, desde que ela seja imediatamente anterior à data do ajuizamento da ação, você pode mover a ação com fundamento nesse artigo de lei e requerer a prisão do alimentante devedor. STJ, súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores à citação e as que se vencerem no curso do processo. Se ele pagou aquelas 3, mas ele está devendo mais 2, o juiz renova o mandado de prisão, porque ele ainda está devendo as que se venceram no curso do processo. Vamos pular? Vamos embora? O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão, desde que nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado, recaindo a penhora em dinheiro. Vamos debulhar esse milho? O texto é bonito, é lindo, é maravilhoso, mas enfim, veja só uma coisa. Se você resolver não pedir a prisão do alimentante, você pode mover a ação de execução por quantia certa. Então aí você não vai poder pedir a prisão dele, de maneira nenhuma. Você vai requerer que tudo se desenrole na conformidade do que dispõe a legislação a respeito da execução da obrigação de pagar a quantia certa contra devedor solvente. Ótimo. Além das opções previstas no 516, dê uma olhadinha lá. O exequente pode promover, isso aqui está falando sobre a questão da competência de juízo, pode promover o cumprimento de sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo do seu domicílio. Então dê uma olhadinha lá no 516 que ele vem falando do que se trata. Minos e Minas, muitíssimo obrigado pela aula de hoje e a gente se vê já já.